Olá, seja bem-vindo ao canal Destino Segunda Guerra, eu sou Adriano Oliveira e hoje nós vamos falar de Pointe du Hoc, uma batalha memorável do dia D, o mais longo dos dias, onde os Rangers americanos fizeram história e cumpriram uma missão praticamente impossível. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e clique no sininho também, se quiser receber um aviso assim que um novo vídeo for postado. Hoje nós vamos falar de um campo de batalha preservado do dia D, na Normandia, um dos mais impressionantes lugares para se conhecer, um dos mais visitados, onde o terreno e o que sobrou dos bunkers alemães ainda se encontram intactos. Pointe du Hoc fazia parte da muralha do Atlântico, que se estendia em todo o Canal da Mancha, principalmente na França, para impossibilitar o desembarque anfíbio aliado. E os alemães, então, resolveram instalar uma bateria naquela localidade devido à sua facilidade de bater duas praias de provável desembarque anfíbio, que depois foi conhecida como as praias de Utah e Omaha. Então ali foram instalados 6 peças de artilharia, peças de 155 mm, com alto poder de destruição, e foram construídas casamatas, túneis, trincheiras, bunkers, tudo para abrigar a sua guarnição e as tropas de reforço no caso de um desembarque naquele local. Então os alemães construíram 6 casamatas, mais um posto de observação à frente com armamento antiaéreo para auxiliar num bombardeio contra uma provável invasão. Só que no momento do dia D, em junho de 1944, somente 4 casamatas estavam prontas. Outras 2 ainda estavam em processo de construção. E a missão do ataque a Pointe du Hoc se dividia em 3 partes. Primeira parte, tomar as casamatas e destruir as 6 peças de artilharia ali instaladas. A segunda parte, bloquear a estrada costeira, impedindo assim um reforço de Omaha para Utah e vice-versa, já que Pointe du Hoc ficava entre os 2 setores que seriam atacados logo após. E a terceira parte da missão é destruir todas as comunicações naquele setor, principalmente ao longo da estrada, para dificultar o remanejamento e o reforço entre as tropas alemãs de um lugar para o outro. E para essa missão seria empregado os batalhões Rangers, o 5º Batalhão Ranger na sua totalidade, com 6 companhias, e 4 companhias do 2º Batalhão Ranger. Esses 2 batalhões sob comando do Tenente-Coronel James Ruder, americano. E seria um assalto anfíbio, utilizando-se as lanchas LCVP, muito comum ali no dia D, que atingindo o sopé da falésia, eles escalariam com cordas, escadas, ganchos lançados pelas próprias embarcações de desembarque. Então tudo seria feito a pé pelos soldados que escalariam utilizando esses meios de alpinistas praticamente. E momentos antes do desembarque das tropas do Coronel Ruder, aviões aliados bombardearam Pointe du Hoc e também houve um reforço de navios americanos que prepararam ali o terreno, principalmente na iminência da subida da falésia, para que os alemães não pudessem ir até as margens. Na manhã do dia D, os aliados começam a se aproximar da Normandia. Só que na situação de Pointe du Hoc, o Coronel Ruder teve um grande problema. Dos 2 batalhões que efetuariam o assalto, somente o 2º Batalhão Ranger chegou em Pointe du Hoc. O 5º Batalhão, por problemas de variação de maré e problemas de navegação e erros de navegação, foi atingir a praia de Omaha e ficou fora do ataque a Pointe du Hoc. Mas o Coronel Ruder, com o 2º Batalhão, prosseguiu na sua missão e conseguiu, com o apoio da Marinha Americana, que no momento da chegada dos Rangers à falésia de Pointe du Hoc, bombardeou as casamatas para evitar que os alemães chegassem às margens e impedissem a subida dos Rangers. E essa sincronia deu certo, e assim os Rangers conseguiram subir, escalando com escadas, com as cordas lançadas dos próprios botes de assalto e enganchadas no topo da elevação, conseguiram subir e assim começaram a dominar cada uma das casamatas. Apesar de ser uma bateria de artilharia, uma tropa de infantaria, uma companhia de infantaria da 352 Divisão de Infantaria Alemã, reforçava ali Pointe du Hoc. Então houve intensos combates ali entre essa tropa alemã e os Rangers americanos, que em algumas horas conseguiram dominar todas as casamatas e neutralizar as forças alemãs. Só que havia um detalhe:
as peças de artilharia não se encontravam mais naquele local. Rommel, 2 dias antes do ataque do dia D, ele resolveu tirar as peças de artilharia de Pointe du Roc. Então, quando os americanos chegaram, as peças não estavam lá, apenas sua guarnição e essa tropa de infantaria, essa companhia de infantaria da 352 Divisão de Infantaria Alemã. Mesmo assim, eles prosseguiram na missão e conseguiram encontrar essas peças de artilharia que estavam nas proximidades. Rommel mandou retirar as peças de artilharia, que seriam remanejadas para outra bateria, mas elas ainda estavam ali, desguarnecidas, e os americanos, então, no prosseguimento da sua missão, até a estrada que eles teriam que neutralizar também, encontraram essas peças de artilharia e assim destruíram uma a uma. Dos 225 soldados americanos que conseguem chegar a Pointe du Roc, apenas 90 prosseguem na missão. 135 deles são mortos durante os combates. Esses 90 que chegaram conseguiram prosseguir na missão de neutralizar a estrada para evitar um reforço de Omaha a Utah e vice-versa, e também cortar as comunicações para um possível reforço até Omaha ou Utah. E depois de 2 dias, as tropas do 5º Batalhão Ranger que tinham chegado em Omaha, parte das tropas, aquelas que sobreviveram ao ataque, conseguiram chegar a Pointe du Roc e assim manter a localidade e prosseguir na missão dos dias seguintes ali para a Batalha da Normandia. Abrindo um parênteses aqui, no filme O Resgate do Soldado Ryan, nós vemos lá o ataque à praia de Omaha e a tropa que chega lá, a tropa do Capitão Miller, é uma tropa Ranger. Então, inspirado ali no ataque a Pointe du Roc, provavelmente o Capitão Miller fazia parte do 5º Batalhão Ranger, que deveria desembarcar em Pointe du Roc e foi parar lá em Omaha. Também, uma coisa interessante em Pointe du Roc, que Pointe du Roc inspirou combates em jogos de videogame. Acredito que o mais famoso, inspirado em Pointe du Roc, Call of Duty, e nesse game, perfeitamente, eles retratam ali a chegada dos aliados em Pointe du Roc, é citado Pointe du Roc, e tudo aquilo que a gente encontra no game foi inspirado na localidade ali de Pointe du Roc, inclusive chega até a destruição das 6 peças de artilharia. E o mais interessante disso tudo é que quase tudo que é relatado no jogo, nós encontramos em Pointe du Roc, um dos campos de batalha preservados mais bonitos da Segunda Guerra, e mais visitados também. Hoje a gente consegue verificar os detalhes das casamatas, o posto de observação próximo à falésia, onde haviam as casamatas, bunkers preservados onde ficavam as tropas, munição, túneis por onde passavam os soldados alemães, e o mais interessante de tudo, as crateras das bombas lançadas pelos aviões e também pela Marinha Americana antes do dia D e no dia D inclusive. Então, Pointe du Roc foi uma missão praticamente impossível de ser alcançada, mas graças à sincronia entre os soldados, a Força Aérea, a Marinha, os Rangers americanos entraram para a história, e o mais interessante de tudo isso é que Pointe du Roc está preservado, é um local cedido para os americanos, e onde a gente consegue verificar e imaginar como foi aquele combate do dia D. Para quem vai para a Normandia é imperdível, não pode deixar de conhecer Pointe du Roc, e também no museu anexo, saber o que foi a missão dos americanos, dos Rangers, naquele dia de 6 de junho de 1944. Se você gostou dessa história, deixe seus comentários. Aqueles que gostam de jogos de Segunda Guerra Mundial, jogos de combate, Call of Duty, de repente é uma oportunidade da gente conhecer mais também, e de repente nós falarmos aqui sobre jogos que foram inspirados em lugares que existem até hoje, como o Pointe du Roc. Então, você já pensou em ter como próximo destino de viagem um destino Segunda Guerra?